vou pensar nos semicondutores. O isolante, beleza? Ele é um isolante mesmo, tal, vai servir para que não haja passagem de corrente elétrica. Né? O condutor vai servir justamente para conduzir a eletricidade, né? Conduzir aí os elétricos, tal. Agora, o semicondutor. O semicondutor é a base da eletrônica. Então é com ele que nós fazemos dispositivos eletrônicos hoje, né? Que vão funcionar aí como chave, como amplificadores, né? Então eles são, né, a base da eletrônica está nos semicondutores. Tá nos semicondutores. Quais são os mais utilizados? O mais utilizado de cara é o silício. Tá? Então praticamente, vou dizer que 99% dos dispositivos eletrônicos são feitos de silício. Tá? Eu tenho, sei lá, uns 0,9 do germânio. Tem germânio, tá? Mas olha, é uma quantidade de dispositivo muito pequena. Por quê? Porque o germânio é considerado uma terra rara. Né? Então ele é difícil de ser extraído, ele é difícil de ser obtido. É um material, obviamente, mais caro. Oi? Por que usa semicondutor e não condutor? Porque eu preciso justamente controlar a capacidade de condução desse dispositivo. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que um dispositivo... Uma das coisas que a gente mais tem em eletrônica são chaves eletrônicas. Né? Então, por exemplo, o transistor é uma chave eletrônica. Né? Essa chave eletrônica, ela faz o quê? Eu consigo alterar de alguma forma a capacidade dele de conduzir, de virar condutor ou de virar isolante. Então essa que é a grande sacada de você usar o semicondutor ou não um isolante ou um condutor mesmo. Tá? Um é ligado, zero é desligado, é isso, é uma chavezinha aí, né? Então, como é que eu consigo fazer isso? Com os semicondutores, porque eu consigo, de alguma forma, manipular esses caras, né? Agora, no condutor, eu não tenho como fazer com o condutor virar isolante. E o isolante, eu não tenho também como fazer ele virar condutor. Você viu aquela história que eu falei, se for borracha, você vai ficar muita atenção, porque eu vou fazer? Eu vou estourar esse cara. Esse cara vai se eu colocar muita atenção para tentar fazer ele conduzir, ele estraga, ele pega fogo. Né? E o condutor, puta, eu só consigo que ele vire isolante se eu não colocar atenção nele, né? Senão ele conduz a eletricidade. Né? Então, eu uso justamente o semicondutor para que eu possa alterar a condição dele. Então, de isolante para condutor, ou de condutor para isolante, essa que é a sacada da eletrônica. E aí, para isso, eu preciso usar esses materiais aí, que são os semicondutores. Beleza? Deu uma ajudada aí? Agora eu entendi. Valeu, professor. Beleza, então. Então, o que acontece? Se a gente tem aí, né, aqui tem um exemplo de uma foto de silício, né? Então, o silício, né, quando a gente compra um silício aí, né, quando eu extraio o silício, vou lá na mineradora e tem um silício, ele é um material amorfo. Né? Então, ele não... o grupo do WhatsApp. Então, ele é um material amorfo aí quando ele está na natureza. O que quer dizer isso? Bom, imagina que você foi na feira, né? Então, todo mundo aqui, quase todo mundo aí já foi na feira, né? Aí você vai na banca de laranja. Tem a banca de laranja. E você vai na banca de laranja daquele cara bem esdrúxulo, né? Bem, quer, não leva, tal, né? Então, o cara bem... O que ele faz? Ele vai lá,
pega a caixa dele, vira a laranja lá no negócio e fica aquele ali, né, um montoado de laranja, um monte de laranja sem definição nenhuma, né? Mas se você for numa feira boa, tem aqueles caras que fazem, né? Eles pegam ali as laranjinhas devagarzinho, coloca uma primeira camada, depois ele vai lá e coloca uma segunda, e coloca uma terceira, e aquilo ali fica bonito, né? Aquilo ali fica bonito, aquilo ali vira um cristal. Então, o que a gente precisa, né? Quando a gente precisa trabalhar, é esse cristal, em estado de cristal. Tá? Então, para mim, o semicondutor útil é o semicondutor cristal. Bom, tem utilidades para esse silício amorfo, onde em algumas células fotovoltaicas, o pessoal usa silício amorfo, que é muito caro você cristalizar o silício. Bom, mas é um processo que se faz. Tá? Então, ó, então a gente está olhando aqui o que? Material intrínseco. O que é o material intrínseco? O material intrínseco é o material puro. Tá? O material puro. Então, beleza. Então, eu estou pensando aqui que esse material meu é um cristal. Tá? Então, ele é um cristal. Ele é um cristal. Então, quando ele é um cristal, ele forma mais ou menos um negócio desse tipo aqui. Ó. Eu tenho um núcleo, né? São núcleos aqui ó, de silício. E eu tenho aqui essas ligações covalentes, né? Então, cada risquinho desse é uma ligação covalente, onde um elétron da última camada está sendo compartilhado aí com os outros, né? Essa ideia aqui, né? Essa ideia aqui é uma ideia que ocorre justamente numa temperatura de 0 graus Kelvin. Então, 0 graus não é ok, hein? 0 graus Kelvin. Então, em 0 Kelvin, é a temperatura tal que o cara lá estudou, tal, em que eu não tenho mais movimento, parou o movimento. O que é a temperatura? A temperatura é justamente a vibração das moléculas, a vibração dos átomos dentro do seu material. Quanto maior a temperatura, mais ele está vibrando. Né? Então, a temperatura nada mais é do que uma prospecção aí de quanto que o seu material está vibrando. Bom, dessa forma, quando você está olhando, o que acontece? Ó, a 0 Kelvin, eu tenho um cristal perfeito, né, todos ligadinhos um com o outro, todos os elétrons que estão da camada de valência estão na camada de valência, e né, esse meu material é um isolante. Por que esse material a 0 Kelvin, o silício aí a 0 Kelvin, é um isolante? Justamente porque eu não tenho um elétron livre. Aí vamos supor que a gente coloque aí uma energia. Então, uma energia, por exemplo, eu vou colocar esse dispositivo a 100 Kelvin. Quando eu colocar esse dispositivo a 100 Kelvin, eu começo a dar energia para o meu material. Aí o que acontece quando a gente tem energia nesse material? O elétron que estava aqui, pumba, ele pula para cá. E eu fico aqui com um buraco. Aí eu vou colocar aqui, ó. Aí eu vou ter um buraco aqui e outro elétron que saiu aqui. Aí eu vou ter mais um buraquinho aqui e um elétron que saiu aqui. Então, eu chamo de buraco ou lacuna é o quê? A ausência desse elétron que ganhou energia e conseguiu escapar. Então, nesse material, o que acontece? Se você colocar desse lado aqui uma tensão positiva, né? Uma carga eletrostática positiva, e colocar desse lado aqui uma carga eletrostática negativa, o que acontece? Os meus elétrons, ó, eles vão estar indo para o positivo. Ó. Eles vão fazer esse movimento aqui. Ó. E da mesma maneira que esse movimento aqui ocorre, o que acontece?
O elétronzinho que eventualmente está aqui, por conta dessa tensão aqui, o que acontece? Ele é impulsionado a mudar de lugar aqui e vir aqui para baixo, né? Isso aqui ficou feio, né? Mas ele é impulsionado a vir aqui para baixo, trocar de lugar, né? Trocar de lugar com essa lacuna. Então a lacuna muda de lugar e eu tenho um elétron que pulou para cá. Da mesma forma, por exemplo, o elétron que está aqui, ó, ele também vai querer ir aqui para o lado direito. E aí o que acontece? Ele pode trocar de lugar, né, com essa outra lacuna. Então, o que acontece? Eu tenho uma elétrons, né, ou seja, cargas elétricas negativas indo aqui para a direita, e eu tenho cargas elétricas, né, positivas, né, cargas elétricas positivas, eu posso considerar assim, que são esses íons, né, que estão indo justamente em qual direção? Estão indo na direção oposta, estão indo lá para o menos aí, né, onde está o menos, tá? Então, desse ponto de vista, eu tenho duas cargas, né, ou dois tipos de condução. Eu tenho uma condução aí que é devido aos elétrons livres, né, e uma condição que é devido aos íons positivos, ou seja, ao movimento de lacunas, ao movimento de buracos. Ok? Obviamente, quanto maior a temperatura, mais elétrons livres, mais buracos eu tenho, né? Então, no material, no material intrínseco, ou seja, no material puro, só tem silício, só tem germânio, tal. Como é que é o movimento aí dos meus dispositivos? Eu tenho, aumentou a energia, né? Seja por conta de aumento de temperatura, seja por conta de luz, seja por conta de uma radiação que eu estou colocando nele, a condutividade desse material aumenta. Por quê? Porque eu estou ganhando elétrons livres e estou ganhando também lacunas, tá bom? Por isso que a gente chama esse material de bipolar. Ele tem dois, né, dois, dois sistemas para carregar a carga. Um sistema que são dos íons, né, e um sistema que são dos elétrons livres. Beleza? Ok? Difícil aí? Não, tranquilo. Por enquanto tá tranquilo, né? Beleza. Bom, então a gente tem duas movimentações. Agora, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou dopar esse material. A gente chama de dopar. Aqui, ó. Então, eu vou dopar esse material. O que é dopar esse material? Eu vou colocar nele algumas substâncias interessantes, né, de modo a alterar essa característica de condução deles, né? Então, eu vou ter aí semicondutores, que a gente chama de semicondutores tipo N, né, e semicondutores do tipo P, conforme a gente vai, né, conforme esse material estranho que eu vou colocar nele, né? Então, ó, vamos lá, só para vocês entenderem. Eu vou colocar nesse cristal de silício, que era puro, eu vou acrescentar um material pentavalente, né? Ou seja, que tenha 5 elétrons na banda de valência, camada de valência. Exemplo, arsênio, antimônio ou fósforo. Hoje, o mais utilizado é fósforo. Tá? Então, a maioria dos materiais aí, né, pentavalentes que
surge aí como impureza nesse dispositivo é o fósforo, tá bom? Aí os outros, pode ser os outros? Pode ser os outros também, tá bom? Mas o mais utilizado aí é o fósforo, tá? O que acontece então, ó, quando você coloca um fósforo aqui, ó, então tá aqui, ó, o fósforo tá aqui, é esse cara aqui, o fósforo. Ele tem 5 elétrons, então ele tem um elétron que fica aqui junto com esse, outro elétron que fica aqui na camada, né, junto com esse, um outro elétron que faz ligação covalente com esse, outro elétron covalente com esse, e o outro elétron, o outro elétron que é o quinto, ó, ele vira um elétron livre já. Então, quando você coloca o fósforo ali no material, praticamente você já coloca um elétron a mais. Tá? Então, obviamente que o material com impureza tipo pentavalente é um material que já vem com mais elétrons livres. Tá? Então, obviamente, ele é mais, né, a gente fala que ele é um material tipo N. Né? Então, imagina aí que você tem, quem que é a maior quantidade aí? São elétrons livres, negativos, tal. Né? Então, esse é um material tipo N. Uma coisinha aqui, só para a gente voltar. Ô, professor, isso aí faz o quê? Ele faz ele ter menos capacidade condutiva? Pelo contrário, ele aumenta a capacidade condutiva dele. Tá? Por quê? Porque você já coloca aqui, mesmo sem energia, olha, esse é um material sem energia nenhuma. Então, é aquele material que eu estaria vendo aí a 0 Kelvin. Então, você vê a 0 Kelvin que eu não tenho. Quando você vê só silício, ó, ele não tem nenhum elétron solto. Né? Só que esse cara de fósforo aqui, ó, fósforozinho aqui, ó, ele já tem os 4 elétrons dele comprometidos e o quinto ele já virou um elétron livre. Ou seja, eu tenho um elétron livre mesmo a 0 Kelvin, então esse cara aqui virou condutor. Por quê? Porque eu tenho um elétron livre mesmo a 0 Kelvin. Se você pegar o silício puro, intrínseco, a 0 Kelvin, ele é um isolante. Por quê? Porque eu não tenho elétron livre nenhum. Na maneira que você aumenta de 0 Kelvin para 100 Kelvin, para 1000 Kelvin, etc., e você dá energia para esse cara, eu vou gerando, né, elétrons livres e lacunas. Né? Então ele começa a conduzir a partir do ganho de energia. Agora, esse material não, ele já é condutor mesmo sem energia. E se você aumentar aqui, por exemplo, 100 Kelvin, o que acontece? Ele vai virar mais condutor ainda. Por quê? Porque aquela história de lacunas e buracos, né, ela vai ocorrer também. Né? Você deu energia, você criou aí elétrons livres e no lugar do elétron, né, que saiu da banda de valência, eu criei ali, né, lacunas, tá bom? Eu criei lacunas. Então, conforme você vai aumentando a temperatura, esse cara que já era condutor, ele vai ficar mais condutor ainda. Ok?